Aí eu oriento, prestem atenção. As 4 respostas que vocês anotaram da perguntinha que fizeram o tema, vocês não anotaram do lado esquerdo da folha do rascunho, lá em cima? O dicionário, pequeno dicionário, você vai botar do lado direito, ao lado das perguntas. Por exemplo, se for alguma coisa que no tema tem a palavra internet, pode ter certeza que tem muito aluno que tem dificuldade de dar sinônimo de internet. Aí você pode botar ferramenta, aparelho tecnológico, você pode dizer rede de computadores, você pode dizer ela, tal recurso. Só aqui eu citei 5 sinônimos de internet. Se tiver a palavra água, não pode repetir 3 vezes próxima, você perde um tracinho na competência 4. Água, você pode dizer mineral, elemento da natureza, elemento que garante a vida, recurso hidrológico, ouro azul, entre aspas, que é uma metáfora. Se o tema envolver mulher, as conquistas das mulheres no século 21, ou simplesmente a mulher brasileira no século 21. Para não ficar mulher, não sei o que, mulher, não tem quem aguente, gente. Você pode dizer gênero feminino, o dito sexo frágil entre aspas, que essa frase não é sua, você está tomando de empréstimo. Então você diz, o dito sexo frágil, ela, tal ser, essa pessoa, elas e por aí vai. Então eu vou dar o exemplo com o caso que nós estamos trabalhando. Repetindo, faça de conta que essa folha é a do rascunho. Todo mundo olhando para cá. Do lado, aqui tem o nome rascunho. Do lado superior esquerdo, você vai colocar 4 respostas para a pergunta. O que sei sobre isso que você fez ao tema. Do lado direito, você vai construir um pequeno dicionário para a possível palavra da repetição do tema. Eu vou fazer para vocês o dicionário. Por exemplo, da proposta lá em cima, desafios. Se o tema da redação tem esse nome, desafios. Sinônimo para desafios, eu botei impactos, metas, propostas a serem elucidadas, enfrentamentos, eles, tais resoluções. Tá? Então aqui eu fiz esse glossário. Eu deixo lá, daqui a pouco eu vou precisar. Segunda palavra que é possível no recorte que eu fiz de repetição. Transporte público. Eu posso dizer meios de locomoção, automóveis, veículos, objetos de deslocamentos, condução, ele, modal, que é uma palavra da geografia, eu ensinei há pouco tempo, e tal recurso. Então aqui eu estou ensinando, do lado esquerdo, respostas para a pergunta, do lado direito, um pequeno glossário. Você diz, professor, em média eu gasto quantos minutos para fazer tudo isso? 4. Assim que o fiscal de sala lhe entregar a prova, que você virá já com a caneta preta em mãos, você sabe que você está acompanhando o meu raciocínio, porque eu estou explicando, estou voltando, estou repetindo, que isso aqui é uma aula para todo mundo aprender de forma igual. É diferente de quando está só você e a prova. Em 4 minutos você faz isso. Circula os 5 elementos dos 3 textos motivadores. O texto da imagem, pulsa setinhas e diz o que você está entendendo. Leia o tema, faz o recorte temático. Faz a pergunta, o que sei sobre isso, sobre o tema. Anota as 4 respostas no canto superior esquerdo. Volta ao tema, olha as possíveis palavras do tema que eu poderei repetir. Dá sinônimos para ela e agora é para valer. Vamos começar a redação. Agora sim, você está pronto para iniciar, propriamente dito, o seu texto.
permaneça na folha de rascunho. Por que eu estou dizendo permaneça? Porque você não já estava nela, copiando as respostas e fazendo o glossário? Permaneça nela. Eu coloquei assim: leia mais uma vez a proposta apresentada e comece a introdução. Lembre-se de que essa parte do texto, a introdução, é rápida, tá? E requer apenas o tema e a tese. Faça pausa entre esses elementos e use um conector. Antes de mostrar o exemplo, eu quero que vocês se lembrem. A dica que eu dei hoje, nossa última aula antes do Enem. Eu começo com que expressão para me desenrolar? No Brasil, vírgula, vou embora. Não tem nada de atualmente, a cada dia que se passam, corra as léguas, que isso é erro, é clichê. Você começa: professora, como é que eu começo minha redação do Enem? Mostrando para o leitor o tema. Você vai fingir que o leitor não conhece o tema. Ele só vai conhecer porque ele vai ler a sua introdução. Todo mundo diz: no Brasil, o transporte público tem enfrentado inúmeros desafios. Aí o corretor diz: ah, esse cara vai falar na redação dele sobre os desafios do transporte público. Tema é isso, é você dizer, assim que você abre linha 1, que assunto você vai falar. Ponto. Assim que você apresentar o tema, use um conector. Conector é uma palavra ou uma expressão que vai ligar com sentido o que você vai dizer na tese ao tema. Aí você vai fazer a tese. A tese é sua opinião sobre os desafios do transporte público no Brasil. Professora, se eu quiser, na tese, eu já posso dar pistas de quem vai resolver o problema? Posso. Eu posso dizer o governo, eu posso dizer sociedade, eu posso dizer família, quem eu quiser. Eu fiz o modelo da introdução desse tema para vocês. Olha, no Brasil, entre os inúmeros problemas sociais existentes, o transporte público destaca-se por apresentar desafios a serem minimizados o mais rápido possível. Quem não viu o tema, só em ler essas 3 primeiras linhas, ele saberá qual é o assunto que gerou o texto? Saberá. Ele saberá que o assunto está na linha 3, desafios a serem minimizados o mais rápido possível sobre o transporte público. Entenderam o que é o tema? Todo mundo começa com no Brasil, não perde tempo, faz a frase 2 linhas e meia ou 3 e parou. Isso é tema. Tema, repetindo, é a apresentação do assunto para o leitor. O que é que eu não posso fazer? Copiar o tema na primeira linha. Ninguém pode. Os desafios do transporte público no Brasil, do jeito que era o tema, copiou, colou. Não posso. Ou eu inverto a posição, lembra que no Brasil eu trouxe do final da proposta para o início, ou dou sinônimo para as palavras. Observe que eu negritei. Eu botei devido a eles. Quem são eles, pessoal? Os desafios. Devido a eles, o nome disso é conector. Esse conector, ele é adverbial, causal. Devido os desafios, qual é a minha opinião? Olha lá, muitos cidadãos, não existe cidadãos. Tem aluno ainda botando cidadãos, o nome é cidadãos, no plural. Tá? Experienciarem fatos constrangedores que comprometem a sua qualidade de vida e a dinâmica social como um todo. Por isso, governo e sociedade têm de cumprir responsabilidades com o fito. Fito é com o propósito, com o objetivo de tornar a mobilidade urbana viável e saudável. O corretor dessa redação, no primeiro parágrafo, já tem 2 pistas de quem vai fazer a intervenção lá na conclusão. Quem vai resolver meu problema? Governo e sociedade. Tá certo? Na véspera da prova, pega o módulo 7, isso aí tudo está na apostila 7, dá uma olhadinha para você se situar. Tema é isso, tese é isso. Vou começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o 8º passo. Nesta parte da redação, o desenvolvimento, você não poderá esquecer-se de argumentar.
Vocês têm pista. Argumentar é você dar uma opinião e justificar para o leitor por que que você tem aquela opinião. E eu queria que vocês soubessem, nós estudamos 8 maneiras de argumentar, mas tem uma que é a mais fácil, para você se sentir seguro na hora da prova. Ah, eu estou argumentando. Qual é o modelo? Exemplificação, muito bem. Dê exemplo no parágrafo 2, no parágrafo 3. Professora, como é que eu introduzo um exemplo? Use a palavra por exemplo. Segunda maneira, a efeito de ilustração. Se você não quiser botar o nome por exemplo, você diz a efeito de ilustração. Você pode dizer como. Aí tem uma vírgula antes do como e não tem 2 pontos, porque esse como é sinônimo de por exemplo, tá certo? Eu coloquei assim, de fazer o leitor concordar com o seu pensamento, com suas ideias. Sugerimos que você elabore 2 ou 3 parágrafos. Eu gostaria que vocês fizessem 2 para o desenvolvimento. A introdução já passou, nós estamos estudando desenvolvimento, 2 parágrafos. Ele deverá ter 2 ou 3 linhas a mais do que a introdução. Desenvolvimento não pode ser menor do que a introdução. Se for, na hora que você estiver entregando sua redação para o fiscal, você já está ciente, eu estou perdendo pontos na competência 2, que é na estrutura, tá certo? Todo o parágrafo do desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo, eles devem ter 7 ou 8 linhas. A introdução tem 5 ou 6, tá? Então eu botei assim, veja os exemplos para o tema em discussão. Se o tema da redação é os desafios do transporte público no Brasil, e você vai fazer 2 parágrafos, olha que coisa mais fácil. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu tenho que começar com conector? Sim ou não? Sim. Eu coloquei com efeito, que eu já ensinei hoje. Com efeito, de fato e em verdade. Professora, pode ser outros? Podem. Eu estou facilitando sua vida. Dando 3 conectores que são neutros, eles se adequam a qualquer assunto que você desenvolver. Sobre o assunto, os desafios do transporte público no Brasil, eu mostrei a introdução, tema tese. Olha o primeiro parágrafo do desenvolvimento que deve ter 5 ou 8 linhas. Com efeito, muitos fatores contribuíram para que o transporte urbano no Brasil chegasse à atual e conflituosa realidade. Isso é uma opinião. Tá? Entre eles é um conector. Toda vez que eu faço ponto, eu começo com um conector. Entre eles podem ser apontados os baixos investimentos na variação dos tipos de condução. Houve pouco investimento em trem, metrô. Tá? A retirada do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Toda vez que eu uso uma sigla, entre parênteses, eu tenho que dar o significado dela. E com as iniciais maiúsculas. Quando eu digo, nos governos de Luiz Inácio e de Dilma Rousseff, o que possibilitou exponencialmente, essa palavra exponencialmente é muito. Eu estou ensinando uma palavra para vocês usarem. A corrida desenfreada de cidadãos a comprarem seus carros e a deixarem de usar o transporte público. Além das pífias são pequenas, insignificantes, pobres. Das pífias engenharias de trânsito para organizar a movimentação nas avenidas e rodovias que interligam os lugares. De fato, é o terceiro conector. É difícil perceber que as consequências da ausência de ações governamentais no cotidiano dos usuários desse tipo... Perdão, é uma pergunta. De fato, é difícil perceber as consequências da ausência de ações governamentais no cotidiano dos usuários desse tipo de transporte? Lembram que neste parágrafo eu estou usando 2 tipos de argumentação. A argumentação por exemplificação e a argumentação por indagação.
por pergunta. Na redação do Enem, eu só posso fazer perguntas no desenvolvimento. E eu vou ter que responder. Eu vou responder no próximo parágrafo. Eu queria que vocês soubessem que o exemplo que eu estou dando, eu comecei esse parágrafo dando minha opinião. Que a coisa cresceu exponencialmente, exageradamente, esse problema da gravidade do transporte urbano no Brasil, do transporte público. E eu citei 2 exemplos. Um dos motivos foi a concessão no governo de Luiz Inácio, de Dilma Rousseff, da retirada do IPI dos produtos. Vocês sabem disso. Como tirar esse imposto dos produtos industrializados? Todo mundo deixou de usar o transporte público e passou a ter um carro, porque era barato comprar um carro, tá? O IPI é o Imposto dos Produtos Industrializados. E a chegada demasiada, a título de exemplificação, são 3.500 novos carros jogados mensalmente na cidade de São Paulo, fez aquilo se tornar inviável para a mobilidade. Entenderam? Eu jogo 2 exemplos. Nunca diga no governo de Dilma. Tem que ser nome e sobrenome. Eu não posso dizer de Lula, diga de Luiz Inácio, tá certo? E Dilma Rousseff. A outra informação que eu quero que vocês entendam, nós vamos colocar, que foi a pergunta. Vocês estão vendo que no segundo parágrafo eu fiz 2 pausas. Sempre que tem a pausa, eu começo com um conector. Vamos para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Eu não quis começar com de fato nem com efeito. Lembra que eu terminei o parágrafo fazendo uma pergunta? Eu vou começar com um conectivo, que é um advérbio de afirmação. Eu digo, obviamente, diante dessas questões, quando eu digo dessas, eu já citei. Quais foram as questões? A retirada do IPI, todo mundo passou a ter o próprio carro, tá? E essa questão de não ter tido investimentos em metrôs e trens. Eu botei, obviamente, quer dizer a mesma coisa, que claro, diante dessas questões e de outras semelhantes, a precariedade do transporte público brasileiro tem gerado fobias diversas nas pessoas e lhes dado baixa qualidade de vida, tá? As fobias é medo, insegurança, taquicardia, síndrome do pânico. Muitas pessoas, pressão alta, muitas pessoas nos grandes centros adquiriram certas fobias em decorrência do trânsito. Eu coloquei o ponto, comecei com um conector um pouco maior. A título de ilustração é sinônimo de quem? De por exemplo. Se eu não quiser usar o nome, por exemplo, aí eu digo, a título de ilustração, vírgula. O fato de terem de acordar muito cedo, de chegarem atrasadas ao seu destino, de discutirem com outros passageiros em razão do estresse, de fazerem percurso em pé, sem proteção no interior de ônibus, metrôs, vans ou trem. Tudo isso, inquestionavelmente, tem desafiado a lei do conforto inerente a uma viagem de qualquer percurso. Vocês viram que no parágrafo anterior eu usei 2 tipos de argumentação. A argumentação por exemplificação e a argumentação por pergunta. Neste parágrafo eu usei 2. Por exemplificação e por enumeração. Enumeração é quando eu digo um exemplo, vírgula, outro exemplo, vírgula, outro exemplo, vírgula, e por aí vai. Veja que a enumeração eu citei os problemas que têm levado a nós brasileiros à precariedade do transporte público. Eu botei que pessoas estressadas brigam no interior das conduções. Eu botei que as pessoas chegam atrasadas aos seus compromissos. Eu coloquei que elas não têm proteção no interior do veículo, que é a questão da insegurança, tá? Eu coloquei outra, que muita gente desiste e faz percurso em pé, a pé. Ou muitos vão em pé dentro do metrô, do trem, porque é desconfortável a viagem, tá? Então isso é uma enumeração. Chegou a hora de nós fecharmos essa redação. Eu coloquei assim, observação. A
Aplique estratégias de argumentação quantas forem necessárias. Vocês estudaram comigo 8. Em cada parágrafo do desenvolvimento, você pode usar 2 ou 3. Lembram que no segundo parágrafo eu usei exemplificação e indagação. No segundo parágrafo do desenvolvimento eu usei exemplificação e enumeração. Aí eu estou lembrando, lembre-se de que elas são essenciais para persuadir o avaliador de sua redação. Vou lembrar, toda vez no desenvolvimento que eu der uma opinião, como é que eu faço para convencer o leitor de que eu estou certa? Eu posso fazer exemplificação, que é a maneira segura. Eu quero todo mundo dando exemplo no desenvolvimento, que é para você ter segurança de que realmente o seu texto é argumentativo. O exemplo não pode ser da minha família, do meu bairro, da minha casa. O exemplo tem que ser de natureza nacional, que todo mundo tenha tomado conhecimento. Tá? Pode ser a enumeração você dá um exemplo, vírgula, dá outro exemplo, vírgula, como eu acabei de mostrar. Pode ser causa e consequência. Se o tema é o envolvimento da adolescência e drogas, você diz quais são as causas num parágrafo e no outro você diz as consequências. Pode ser citação. Citação é frase dos outros, de uma pessoa renomada. Você diz o nome dessa pessoa, 2 pontos, e a frase que ela citou, entre aspas. Pode ser dado estatístico, agora é a hora. Professora, aquele momento que eu circulei um dado estatístico lá no meu texto motivador, eu agora posso copiar e colar? Pode. E qual é a fonte que eu coloco lá ao lado? A fonte é aquela que está embaixo do texto que você está lendo. Pode ser uma indagação, você pode responder de forma indireta ou direta, como eu respondi diretamente, eu comecei dizendo obviamente, mesma coisa é claro. Pode ser definição, que é conceituar, e comparação por semelhança ou contraste. Aqui é revisando as 8 maneiras como eu argumento. A melhor é a da exemplificação. Vamos chegar agora à conclusão. Eu vou para o 4º parágrafo da minha redação. Chegou a vez da conclusão. Nesta etapa, procure observar se já deixou pista sobre quem você apontará para elucidar a questão discutida. No meu texto eu já deixei a pista. Quem era? O governo e a sociedade. Procure ser claro, convincente e mostrar de forma detalhada. Detalhada, eu ensinei umas perguntinhas para você ter certeza que a sua conclusão está com o detalhamento. Quando você terminar de fazer o rascunho, você diga assim: se eu fosse o leitor desse texto, eu entenderia onde vai ser feito isso. Quem vai fazer isso? De que maneira vai fazer isso? Faça essas perguntas, a sua conclusão. Se você perceber que não está claro onde vai ser, como vai ser feito, por quem vai ser feito, você diga, então não tem o detalhamento, eu vou perder pontos por isso, tá? E eu botei, veja o exemplo que eu dei sobre esse assunto. A partir da realidade apresentada acerca do transporte público no Brasil, é necessário, portanto, qual foi o conector de conclusão que eu usei? Portanto, eu inovei, que eu botei o portanto dentro, entre 2 vírgulas e não abrindo parágrafo, que é o governo federal com letra maiúscula, que é o órgão, não é a pessoa física, tá? Em parceria com os governos dos estados, invista pelos próximos 5 anos em construção de ferrovias e metrôs, principalmente nas 10 maiores cidades do país, tomando como base o número de habitantes de cada lugar. O corretor que pegar minha redação, ele vai dizer quem fará? Responda só vocês. Governo em parceria com os governos do estado. Quando ele vai fazer? Nos próximos 5 anos. De que forma? Investindo a verba do governo federal com o governo estadual. Está aí o detalhamento.
O corretor não vai mais atrás de dúvida, porque ele já sabe tudo. Segunda intervenção, igualmente. Lembra que no nosso último encontro eu ensinei a usar o igualmente? O igualmente é a mesma coisa que ademais, outro sim, além disso. Igualmente, a sociedade deve manifestar-se nas ruas, como fez em 2013, de forma organizada e pacífica, exigindo das autoridades o cumprimento das leis que declarem que os municípios devem ter condições coletivas adequadas à mobilidade de sua população. O corretor vai perguntar quem fará, a sociedade, como mobilização nas ruas. Quando? Ele não especifica, porque a mobilização pode acontecer em qualquer instante. Verificaram que a conclusão tem a pausa quando você termina de falar do governo e do outro elemento. Informações adicionais. Veja que em todos os parágrafos ocorreram pausas. Eu não posso, em parágrafo nenhum do meu texto, começar e vir direto, só botar o ponto quando ele termina. Não. Em algum momento vai ter de parar, vai ter de pausar. Isso significa que você jamais deve escrever um parágrafo estruturado em um único parágrafo. 10º passo. Ao concluir o seu texto, não se esqueça de que você é o primeiro revisor. Terminou a elaboração do rascunho. Quem é a primeira pessoa que vai ter contato com o seu texto? Você. Quem é a primeira pessoa a mudar alguma coisa, dizer que não entendeu ou melhorar? Você. Você é o primeiro revisor do seu texto. Por isso, faça as modificações que se fizerem necessárias. Como ordem de expressão. Você diz, essa expressão fica melhor aqui. Mude na hora que você estiver fazendo a releitura do rascunho. Sinônimo de palavras. Você diz, eu já botei a palavra água 3 vezes aqui. Eu vou tirar essa outra e vou botar mineral. Dê sinônimos. Outra, tamanho das frases. Você diz, eu fiz uma frase com 5 linhas. Tá grande demais. Eu vou parar na 2 linhas e meia e usar um conector. Outra, ele diz ideias intercaladas. Ideias intercaladas são aquelas expressões que ficam entre vírgulas, tá? Enfim, outros detalhes que achar preciso. Também observe se argumentou. Eu acabei de mostrar 8 estratégias de argumentação. Observe se você argumentou. O seu texto não deve ser expositivo. Expositivo é aquele modelo de bullying que eu falei no início da aula. Você fica só explicando para o leitor algumas coisas. Por exemplo, processo migratório. Tem gente que usa um parágrafo inteiro para mostrar os escravos que vinham da África para o Brasil, que foram imigrantes. Pessoal, o corretor sabe disso. Ele quer saber a sua opinião, ele não quer saber de explicação, não. Tem aluno que passa a redação inteira explicando como era que os escravos vinham para o Brasil. O nome desse texto é texto expositivo. Expositivo é quando você fica no desenvolvimento só dando explicações, informações para o leitor. Outra informação, procure ver exemplos e causas e consequências no discurso. Caso não os localize, ainda dá tempo de você consertar isso. Eu estou dizendo, quando você estiver fazendo a revisão do seu rascunho, você observe. Nos meus parágrafos do desenvolvimento, tem exemplo? Tem não, então dá tempo ainda você citar. No desenvolvimento do meu texto, tem causas e consequências? Tem não, dá tempo você citar pelo menos uma, tá? Bem, vamos às recomendações. Pronto, são 10 passos para você fazer excelente redação. Vamos para as recomendações finais. Se tiver treinado ao longo do ano e quiser,
Dê um título a seu texto. Ele deve ser uma frase resumitiva de tudo aquilo que você escreveu antes. Quem tiver medo, insegurança, eu não vou dar título não, que todos os meus treinamentos eu nunca dei. Ótimo, não dê título. O título é facultativo. Lembre-se, se você botar título na sua redação, é contado como linha e vão contar os erros a partir dele. Não coloque título. Não escreva o número mínimo de linhas solicitado. São 15. Para efeito de correção, são 8. Uma redação no Enem só começa a ser corrigida se tiver 8 linhas. Mas o mínimo que você deve fazer é 15. Eu oriento, não faça o mínimo, que não dá para você colocar tudo aquilo que a competência 3 pede. Também não escreva o máximo são 30. Use uma variação de 25 a 28 linhas. Eu não conheço ninguém que tenha tirado nota 1000 na redação, que esse aluno não tenha feito muitas linhas. Coincidência ou não, todo aluno que tirou nota 1000, 920, 960, escreveu acima de 26 linhas, tá? Outra dica, apenas use letra de forma se sua caligrafia for ilegível. Se aqui os corretores, nós avaliadores, dizemos sua letra é ilegível, então você pode usar a letra de forma, mas se ela não for ilegível, mesmo que seja feia, use sua letra cursiva, a letra normal, tá? Não deixe grandes espaços entre as palavras, nem sobrando no final da margem direita. Tem aluno que não vai até o final da linha, fica sempre um espaço em branco. Não faça isso, tá? Outras recomendações: não deixe vogal isolada na translineação. Vogal isolada, você vai botar o verbo acabou. Você coloca a tracinho e acabou do outro lado. Não posso. Quando a gente divide sílabas, nenhuma vogal A, E, I, O, U pode ficar isolada e o resto da sílaba no outro lado. Deixe aquele espaço em branco, traga a sílaba vogal para outra linha. Translineação é divisão silábica. Evite o uso de galicismo. Galicismo é quando você usa uma palavra de outra língua no português e a nossa gramática não permite. O exemplo mais comum é o mesmo e a mesma. Eu só posso usar com sentido de semelhança e de afirmação. Por exemplo, se eu dissesse a apostila 7 é a mesma capa da 6. Esse mesmo está correto, o que eu quero dizer é semelhante à da 6. Se eu dissesse, foi você mesmo que me trouxe uma pergunta, está correto, que eu estou confirmando. Quando é que é galicismo, que é errado? Quando eu uso no lugar de o nome de uma pessoa. Se eu dissesse, Dilma Rousseff ontem anunciou a redução de 8 ministérios. Ponto. A mesma quer cortar, quer economizar fazendo cortes nesses setores. Eu não posso dizer a mesma, tá? Porque eu estou usando a mesma me referindo a uma pessoa. Eu tenho que dizer ela, a presidente e por aí vai. Os parágrafos da introdução e da conclusão não devem ser maiores do que os do desenvolvimento, isso já foi dito. A introdução e a conclusão devem ter 5 ou 6 linhas e o desenvolvimento 7 ou 8, cada um. Atente para o fato de a conclusão apresentar sugestões para resolver o problema em discussão. Evite a síntese convencional ou informações genéricas demais. É melhor ser objetivo. Eu já ensinei como faz. Outras recomendações: procure antes de passar o seu texto a limpo todos os aspectos exigidos na competência 3, principalmente no desenvolvimento, para se certificar de que o seu texto atende às exigências do concurso. Evite escrever períodos longos demais. Eles podem gerar dificuldades, principalmente na pontuação.
Não apresente informações sobre as quais não tem certeza. Se você tem dúvida, se fulano teve o mandato cassado, se fulano renunciou ao cargo, não ponha na redação. Colocar coisas com dúvida é mesmo que está dizendo, você está errando, tá? Não use a primeira pessoa do singular. Não diga eu acho, na minha opinião. Não use frases de efeito. Frases de efeito são aqueles alunos que diz, por isso, não saia nas ruas em altas horas. Não ande com peças de valor no interior dos ônibus. Não dê conselho para o leitor. O nome disso é frases de efeito. A gente chama em alguns livros de panfletagem. Panfletagem, frases de panfletagem é quando você usa esse tipo de informação, tá? Evite a primeira pessoa do plural. Quando você diz nós, os nossos jovens, as nossas crianças, também você não deve utilizar. Prefira a terceira pessoa, o Brasil, o jovem, a criança, ela. Tá? Quando errar um termo, passe um único traço sobre ele, sobre o termo, e escreva o substitutivo ao lado. Também não use parêntese para isolar a palavra. Essa informação é do Enem. Na folha do Enem vem um quadradinho lá embaixo com o nome instruções, como a nossa folha aqui do curso. O item 4 diz, por exemplo, você vai botar a palavra lazer. Aí você coloca com S, fica laser. Aí você se lembra, a professora Goretti disse que lazer é com Z. Como é que você faz? Passa só um traço em cima, para o leitor ver a palavra que você errou. Aí ao lado, você escreve o nome lazer com a expressão com a letra Z, tá? Nada de usar parênteses e nada de riscar. Outra informação, procure escrever o máximo de palavras fazendo uso das novas regras do acordo ortográfico. As antigas estão valendo até dezembro desse ano. A partir de 1º de janeiro, todos os alunos deverão escrever com a nova ortografia. Capriche a sua caligrafia. Ela poderá lhe ajudar muito no processo da avaliação do corretor. Letra bonita facilita. Evite fazer uma letra ruim demais, tá? Jamais assine o seu texto, ou use qualquer símbolo que possa identificá-lo. Nada de colocar apelido, de desenhar estrela, de botar o nome fim, the end, ou coisas semelhantes. Todo dado estatístico deve ser escrito em numeral, seguido do símbolo e da fonte. E eu queria também dizer para vocês, pessoal, com relação a essa questão que eu falei sobre a questão da letra. Quando vocês terminarem a redação inteira, não dobre a folha, porque pode ficar a marca no meio da folha. Quando você terminar de passar limpo sua redação, deixa a folha aberta, debaixo da carteira, com o estojo, uma caneta para não voar. Não dobre. Se você dobrar, fica a marca. Seu texto vai ser digitalizado. Vai ver que vai complicar a compreensão de uma palavra onde ficou dobrado, quando eles digitalizarem. Tá certo? Então, eu gostaria de terminar dizendo para vocês fazerem esse tema. Quem quiser e quem não quiser vai olhar no site. Eu deixei 2 outros temas. Anotem o tema para vocês fazerem e trazer na próxima semana. Crimes virtuais no Brasil. Crimes virtuais no Brasil. Vocês vão falar de crimes que são praticados pela internet, tá? De todo tipo de crime. Qual é a sua opinião sobre isso? Todo mundo vai fazer sem título, começando com no Brasil, colocando tema mais tese na introdução, 2º e 3º parágrafo iniciados com conectores, e a conclusão vocês vão apresentar 2 saídas, uma para o governo e uma possivelmente para a sociedade. Eu queria que vocês escrevessem em torno de 26, 28 linhas. Trazer essa redação, quem puder amanhã, quem não puder no próximo sábado. Tá certo? Você diz, professora, quais são os principais temas que a gente vai trabalhar? Esse do transporte. Eu queria que vocês trabalhassem o da água,
O ECA, que a gente trabalhou, Estatuto da Criança e do Adolescente, esse dos crimes virtuais. Pessoal, pela exiguidade do tempo, o outro professor já chegou e eu tenho que responder as perguntas. Claro que a gente ainda vai se encontrar para aquelas dicasinhas de meia hora antes. Tem assim, ao se referir a Dilma Rousseff, devemos usar presidente ou presidenta? Essa pergunta já foi respondida inúmeras vezes, tanto faz. Presidenta, eu particularmente acho cafona, mas pelo fato de eu achar cafona, não está errado. A palavra está certíssima, está no dicionário do Aurélio, presidenta. Eu acho cafonérrima, tá? Mas está correto. É obrigatório, após um conector, usar vírgula? Sim, porque você começa a frase seguinte, normalmente com o sujeito, depois dele. É permitido usar parênteses nas redações, mesmo para explicar os significados da sigla? É permitido sim. Eu posso usar parênteses ou os dois travessões. E os elementos da sigla com letra maiúscula. Acessibilidade das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física pode ser considerado um problema nos transportes públicos brasileiros? Não, não é problema do transporte, tá? Aí é problema das autoridades responsáveis pelo transporte. E com relação a ônibus, nem sempre culpe só o governo, porque os ônibus são dos empresários, tá certo? Então, um bom sábado para vocês, foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez e até a próxima semana, tá? Beijão!